Esperávamos um resultado diferente, mas Fluminense fica no empate em 0-0 com o Criciúma e se complica cada vez mais. Mais uma vez, um jogo complicado. Mais de 40 mil torcedores no Maracanã novamente. Se tem uma galera que não merece o que está vivendo, é a torcida do Fluminense. A única pessoa que não tem culpa nenhuma nessa situação é o torcedor. O Mano começa o jogo com o Lima no banco. Confesso que não consigo entender essa escolha, com Keno no ataque, Bernal e Martinelli de volantes. O time faz um bom primeiro tempo, domina as ações, mas a bola não entra. Perde várias chances, cria, mas não finaliza bem. No momento, o campeonato pune esse tipo de erro. No segundo tempo, o Ganso sente uma lesão e Renato Augusto entra em seu lugar. Sinceramente, não faz sentido nenhum. O Lima substituiu o Ganso a temporada inteira, mas agora, faltando 4 jogos, o Diniz decide que é o momento para o Renato Augusto brilhar. Não acho que o Renato jogou horrivelmente mal, mas de repente ele passou a ser a opção principal? Como assim? Ele resolveu treinar muito nessas últimas semanas e virou titular? Faz zero sentido o Lima ficar no banco para o Renato Augusto entrar. Depois disso, entram Serna e Marquinhos. Um verdadeiro show de horrores. Eles não acertam uma bola, não dão continuidade em nenhum lance. O time passa por um segundo tempo apático. O Fábio faz um milagre em uma defesa espetacular. Na hora pensei, esse é o lance que pode salvar o time do rebaixamento. Se o time não cair, eu vou lembrar dessa defesa. No Brasileirão, o Fluminense tem apenas 5 gols de cabeça. Um do Lima, na primeira rodada, de escanteio. Um do Cauã Elias, num contra-ataque, se não me engano, contra o Red Bull Bragantino. Outro do Cauã Elias, agora no retorno, contra o Grêmio. Um do Ganso. Mais um, que agora não me recordo. E aí, resolveram colocar 30 bolas na área contra o Criciúma, como se fosse a solução mágica. Se fosse para cruzar tanto, deixassem o Cauã Elias e o Cano juntos no ataque. Colocassem o João Neto também. Mas não, tiram a estatura do time e continuam insistindo nas bolas aéreas. Serna cruza uma bola pior que a outra. Marquinhos é um pouco menos ruim, mas ainda muito mal. Fluminense empata com o Criciúma. Agora, na teoria, o time precisa de 2 vitórias nos próximos 3 jogos. Sinceramente, com a ruindade dos adversários, talvez um empate e uma vitória bastam para escapar. Mas como acreditar que o Fluminense vai ganhar do Cuiabá se não conseguiu vencer o Criciúma? A próxima partida é contra o Atlético Paranaense fora de casa. A pergunta que fica, será que o time vai decidir jogar bola ou vai repetir a apatia do segundo tempo de hoje? Se o time perdesse jogando como no primeiro tempo, eu estaria reclamando, claro, mas seria outro tipo de discussão. O que vimos no segundo tempo foi um time perdido, com mudanças ruins, rifando bolas na área sem ter nenhum cabeceador e sem ter treinado jogadas aéreas o ano inteiro. O Fluminense está fazendo força para cair. Espero que os adversários façam mais força ainda, porque se depender só do Fluminense, não dá mais. Depois do vexatório empate em 0-0 com o Criciúma, no Maracanã, o Fluminense teve mais um motivo para lamentar na noite desta terça-feira. Fora de casa, o Juventude venceu o Atlético Mineiro por 3-2 e aumentou ainda mais o drama do tricolor na tabela do Brasileiro. O time de guerreiros segue muito ameaçado pelo Z4, agora na 16ª colocação, com 39 pontos. Nas 3 rodadas finais, ainda encara Atlético Paranaense fora de casa, Cuiabá em casa e Palmeiras fora de casa. Com isso, a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro está assim. Em coletiva de imprensa depois do jogo, no Maracanã, Mano Menezes lamentou o empate no confronto direto em um momento decisivo na competição, mas fez questão de valorizar o volume ofensivo da equipe. O treinador ainda reforçou o trabalho para encontrar soluções e retomar o caminho das vitórias já no próximo duelo, diante do Atlético Paranaense. Veja. A todos, Cícero Melo da ESPN dos canais Disney. Boa noite, Cícero. Boa noite. Mano, causou surpresa a muita gente que esperava que nesse jogo o Fluminense, ao invés de vir com um dos 2 volantes, Martinelli e o Bernal, viesse com o Lima, que estava em todas as previsões de escalação. O Fluminense precisava atacar mais um pouco. Por que você optou por essa mexida de não colocar o Lima de saída? Porque uma atuação tão apagada do Fluminense num dia que se esperava realmente uma grande atuação e uma grande vitória. Boa noite. Boa noite. Cícero, não vou falar sobre o jogador que não iniciou, porque não tem sentido nenhum. O treinador faz suas escolhas porque ele acha que é melhor para a equipe.
no jogo passado sofremos porque deixamos o meio-campo um pouco aberto e sofremos riscos grandes de gol. E, na verdade, existe algumas opiniões mais fortes contra esse ou contra aquele, mas o treinador tem que escolher o que ele acha que é melhor para a equipe. E penso que o nosso melhor momento no jogo foi com os dois volantes. Que foi os primeiros 20 minutos de jogo, 25 minutos. Então, não é esse o problema. Tá? O problema é que o Criciúma se defendeu bem, como fez diante do Botafogo, o líder do campeonato recentemente aqui, no Rio de Janeiro. É uma equipe que sabe o que quer fazer no jogo. A gente iniciou bem, na minha opinião, criando volume, chegando com jogadas à frente, tendo um pouco de dificuldade para concluí-las em gol, que é o nosso problema, que se arrasta um pouco. Depois perdemos o Ganso cedo, que foi para a gente ruim, porque a equipe estava encontrando os espaços para chegar perto do gol com qualidade. Eu acho que isso ficou bem claro para todo mundo. A alteração tão cedo e tirando um jogador importante demorou um pouco a devolver para a equipe a naturalidade do jogo. Se o gol demorasse a sair, o jogo seria um jogo tenso, demorou, não saiu no primeiro tempo e se arrastou tenso até o final do jogo. Né? Tivemos 4 oportunidades claras de gol. Penso que é pouco para o volume de jogo que a gente teve. Né? E o futebol é tão duro que a gente quase tomou gol num lance só. 3 vezes, uma defesaça de Fábio e 2 bolas no poste. Né? Encerramos a rodada como não queríamos, porque queríamos vencer. Mas encerramos ainda fora dos últimos 4. Vamos pensar em pontuar no próximo jogo também. Vamos trabalhar para vencer, porque os adversários estão tendo dificuldade contra todo mundo. Juventude teve dificuldade contra o Cuiabá, fez o gol na última bola em Caxias do Sul. Então está valendo muito, a pressão está grande, os times estão bem organizados e cedendo pouco nesse momento da competição. E nós temos que ter a cabeça no lugar, fazer melhor pequenos detalhes, pequenas escolhas finais para voltar a vencer. Estamos a 5 rodadas sem vencer, isso custa muito caro nessa hora. Boa noite, mano. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. O Fluminense, no último jogo, cruzou 26 bolas na área do Fortaleza, né? Conseguiu achar um gol dessa forma, mas depois de tentar muito. Hoje, de novo, cruzou 44 bolas, só 9 cruzamentos certos. De um time que tem muita dificuldade para achar gols dessa forma, né? São 6 gols no Campeonato Brasileiro inteiro. Queria que você explicasse o que explica esse número tão alto de cruzamentos nesses últimos 2 jogos que eram muito decisivos, né? Isso vem sendo uma instrução sua para esses jogos? Obrigado. Bom, quando a gente faz o gol, você fala que a gente achou o gol, daí é injusto. Aí temos que ser justos com o jogo. A gente não achou, a gente cruzou a bola e fez um gol de cruzamento. Acho 44 cruzamentos uma demasia. Já falamos sobre esse assunto. Você geralmente, quando a gente tem dificuldade, você traz os cruzamentos que a equipe fez. É tão óbvio isso no futebol que todas as equipes cometem o mesmo equívoco. Quando elas não encontram as soluções que querem encontrar, que entende, ela exagera no cruzamento da área. Tá? Isso acontece com todo mundo. Claro que é uma demasia. A gente fez hoje alguns cruzamentos de boa qualidade. Um deles, trabalhamos essa semana para tentar achar no chão a bola. A Arias fez um cruzamento maravilhoso. O Cauã chegou uma fraçãozinha de segundo atrasado. É esse tipo de bola que acredito que tem a ver mais com a característica da nossa equipe. Né? É óbvio que na segunda parte a gente cruzou sem qualidade, cruzou de qualquer jeito, isso não vai nos dar nada. Mas eu entendo a ansiedade, o torcedor apressa o jogo, você se sente, às vezes, sem a solução para aquilo que você precisa ter no jogo e se opta pelo mais simples. É bem mais difícil fazer da maneira mais simples o gol e é por isso que a gente sai com 0-0. Boa noite, mano.
Caio Pereira, Jornal Globo. Como você bem tocou no assunto, agora o Fluminense não vence há 5 jogos, né? A última vitória do Fluminense foi no mês passado contra o Atlético Paranaense, que foi a terceira de uma sequência de 3 vitórias seguidas. De lá para cá são 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas, se eu não me engano. O que explica essa queda de rendimento e aproveitamento do time em um momento tão crucial da temporada, nessa briga de rebaixamento que cada ponto importa muito? As dificuldades que a equipe teve na temporada, no Campeonato Brasileiro todo, né? Nós, quando fomos encontrar algumas soluções, optamos por uma maneira mais simples da equipe jogar. Isso deu certo num determinado momento. Mas do outro lado, as pessoas também têm muita competência, começam a analisar as tuas dificuldades, tentam maximizar as tuas dificuldades, tentam aproveitar as virtudes delas em cima dessas dificuldades que a gente tem. E aí a gente já não conseguiu resolver, né? Por isso que nos jogos anteriores, menos um volante, mais um meia, né, para tentar resolver um pouco desse problema que a gente tem. O que na verdade precisamos encontrar soluções que os outros encontram nessa hora, né? Eu vejo o time sendo campeão há vários anos e toda vez que o jogo ficava duro faz um golzinho de bola parada, não faz? Nós também temos que fazer, né? A gente tem que tirar proveito dessas situações. Temos ótimos cabeceadores, falei sobre isso. Hoje não conseguimos melhorar tanto, trabalhamos para melhorar, mas todos encontram soluções nessa maneira, nos momentos de alto grau de dificuldade, nos momentos de tensão como esse. Nós também temos que achar o futebol mais vistoso, mais bonito. Todos querem, mas essa hora não é a prioridade. A prioridade é pontuar e fazer vitórias. Mano, boa noite. Alana Fonseca, da Mosaico. Deixando um pouquinho o lado do futebol, vamos tentar entender a questão mental dos jogadores, né? O Fluminense começou o ano como campeão e agora está nessa luta pelo rebaixamento. Não sei se eu posso falar assim também, me corrija se eu estiver errada. Mas, e como não deixar essas questões mentais, essa preocupação, essa pressão da torcida passar para o campo, para evitar que o time realmente demonstre isso em campo. A gente viu de algumas situações também do Fluminense, ou confusãozinha, que eu acredito que tenha sido em campo, né, no último jogo entre Felipe Melo e Thiago Silva, e como também você vai ver isso nos próximos jogos que você tem. Você vai ter um Cuiabá, você vai visitar o Atlético Paranaense também. Eu acho que o mais importante do futebol é você conhecer a si próprio, né? Conhecendo, você tem condições de enfrentar as dificuldades que todos têm. É uma delas. Não dá para separar. Somos seres humanos. Você olha para a tabela, você vai daqui a pouco criando algumas oportunidades, o gol não vem. As coisas são naturais, elas vão estar aí. Nós temos que conviver com esse medo, com essa tensão, com tudo, e entregar um jogo que seja capaz de nos tirar dessa situação. Boa noite, mano. João Brandão, do Lance, aqui atrás. Você lamentou a lesão do Ganso no primeiro tempo. Eu queria saber se você tem mais detalhes da lesão e se o Ganso estará disponível para o final de semana e para essa sequência final do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A questão é lombar. Questões lombares são delicadas, diferentes para cada um. Você precisa esperar um pouco. Às vezes acontece no jogo, em pouco tempo destrava, você leva uma outra condição para o jogo. Vamos esperar amanhã. Nosso departamento médico vai poder se posicionar melhor sobre isso. Eu agora não posso te adiantar nada. Boa noite, mano. Tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você falasse as entradas do Terange não, do Marquinhos e do Serna. O que você queria naquela hora no jogo, naquele momento do jogo? Obrigado. A questão de Serna foi porque Keno não tinha mais condições. Eu acho que vocês todos viram que Keno não tinha mais condições de continuar. Então a gente colocou um jogador da posição mais próximo possível para manter uma jogada de flanco, que estávamos levando vantagem aí, né? E a questão de Marquinhos é para ter um homem mais à frente. Não, a partir de um determinado momento, o Tencati fez 2 linhas de 4 e 2 atacantes centralizados. Então não tinha mais um meia, nós não precisávamos mais de um volante àquela hora. Nosso também já estava com cartão amarelo, era um pouco arriscado. Então baixei Renato com Lima para fazer 1 e 1, né? Um só para posicionar, fazer saída de bola e o outro se juntar aos homens da frente. E colocar Marquinhos, que é um homem que tem conclusão, que tem drible, que tem jogada, porque é o que você precisa naquela hora para tentar buscar o gol da vitória.
Aqui, mano, boa noite. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Próximo adversário do Fluminense é o Atlético Paranaense, que entrou em campo a última vez na última quarta-feira e vai ter essa vantagem de dias em relação ao Fluminense para a preparação para essa partida. Eu queria saber como é que já está a sua cabeça em relação a esse confronto, que tende a ser, além, claro, da importância da tabela, mas por um adversário que tem um estilo de jogo muito complicado. E essa semana que vai vir pela frente, de 3 jogos muito importantes para a definição da temporada do Fluminense. Pois é, a gente já teve 2 jogos, 2 dias a menos de recuperação em relação ao Criciúma. Levamos a vantagem depois de ter jogado na sexta, né, que foi uma pequena vantagem porque conseguimos ter John Arias de volta com 2 dias pós-data FIFA, o que nos ajudou, mas em consequência tivemos 2 dias a menos de recuperação e vamos ter menos em relação ao Atlético também, né. Trabalhamos para ter o melhor da condição possível da equipe. Eu acho que ela rendeu bem em termos físicos, respondeu ao jogo, respondeu bem. Já respondeu bem no jogo contra o Fortaleza, que é um adversário que exige muito. Foi um dos jogos aí dos últimos mais intensos, né? Então temos que passar por cima disso também, entender como se traça as estratégias para estar inteiro também nos últimos 30 minutos do jogo, porque é fundamental, porque senão o resultado escapa. E é isso que a gente vai fazer, mas vamos começar a pensar no Atlético a partir de amanhã. Boa noite, mano. Rodrigo Costa, da Web Rádio Piabanha. Os próximos jogos contra Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras são partidas bem complicadas, principalmente nessa situação que o Fluminense está. E o clube é conhecido como a cunha de time de guerreiros, né, por já ter passado por situações complicadas como essa. Como transformar essa situação em motivação para a equipe, para que a permanência venha a acontecer? Bom, alguém me perguntou sobre motivação aí algumas rodadas atrás e eu disse que a gente não precisava de motivação externa, nada de fora para representar o Fluminense, seu torcedor, sua camisa e a alcunha de time de guerreiros, né? Os jogadores têm se empenhado ao máximo, eu não tenho reclamação em relação a eles, muito pelo contrário. É que o momento é difícil e a gente tem que ter a cabeça no lugar nessa hora para saber interpretar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Conviver com as críticas, porque elas são justas. Quando você não faz resultado em sequência, a crítica vai vir e você tem que conviver, saber conviver com ela. Mas saber que, independentemente disso, você tem qualidade, tem condições de resolver os problemas que estão para serem resolvidos por nós. É o que a gente vai fazer. Manu, boa noite. Boa noite. Pela tua experiência, pelo teu conhecimento de futebol, você sabe que essa reta final de Campeonato Brasileiro, numa situação em que tu estás, realmente é difícil e chegaste a passar durante muito tempo com algumas situações também parecidas. O que é mais difícil nesse momento? O que você vai priorizar mais? A conversa ou o trabalho que, não sei se vai dar tempo, por ter tantos jogos agora, tempo tão curto, é mais agora no papo ou é mais num detalhezinho técnico que falta ou a experiência daquele Mano Menezes que a gente conhece no papo agora vai ser suficiente? A questão mais importante nessa hora está ao lado dos jogadores. O treinador assumir essa responsabilidade que é sua de comandar o momento difícil que a gente está passando. E o momento difícil requer poucos ajustes, porque realmente não tem tempo para você fazer mais, né? E muita conversa no sentido de mostrar coisas importantes, não conversa só para encher história, contar história, mas é importante os jogadores sentirem, a gente buscar a referência deles mesmos em outros momentos, para saber que temos capacidade de fazer o que ainda está no nosso alcance, é importante dizer. A rodada se encerra com o Fluminense estando ao seu alcance aquilo que precisa fazer. E é atrás disso que a gente vai. Mano, boa noite, Rafael Siqueira, do canal do Lessa. A gente percebia desde o começo do jogo que a torcida estava impaciente com o ritmo do time de buscar o ataque e chegar no gol do adversário. No segundo tempo tem até um momento que o Thiago Silva faz uma jogada ali no ritmo dele, a torcida fica impaciente e ele faz um sinal, um gesto de calma, você percebeu, né? Ele faz um gesto de calma
para o torcedor. Eu queria saber se você concorda com essa visão de senso de urgência que estava faltando ou se você tem outra visão. Obrigado. Quando a gente enfrenta uma equipe com linhas mais baixas, né, geralmente você transmite que falta velocidade e intensidade ao jogo. É que você não consegue dar tanta velocidade e intensidade ao jogo porque o adversário tira a velocidade. Então você tem que ter paciência. Paciência não quer dizer morosidade. Paciência quer dizer calma, no sentido de escolher os melhores caminhos, de fazer balanço para um lado para levar o adversário e chegar no outro. Eu acho que a equipe iniciou jogando bem, nesse aspecto, jogando bem. Trabalhando nos 3 corredores do jogo, encontrando espaços para chegar na frente. Mas não dá para a gente querer mais do torcedor. A gente tem que ter consciência de em que situação estamos, né? Nós é que temos que ter maturidade, nós é que temos que entender como deve ser o comportamento e o torcedor vai fazer a parte dele. Ele estava aí no Maracanã, mesmo na dificuldade extrema que nós estamos atravessando, ele colocou 40 mil pessoas no estádio. Então a culpa não está do lado de lá. Eu acho que quando a gente quer resolver o problema, primeiro a gente tem que entender de que lado que está o erro. O erro é nosso, nós temos que achar soluções. Mano, a última aqui para encerrar. Mano, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Você falou um pouco sobre como achava que as críticas eram justas, né? O que vocês vinham ouvindo, seja da torcida, enfim. Queria entender de você quais críticas são mais justas ao seu ver, o que é a principal falha do Fluminense, talvez, nesse momento, projetando essa reta final de Brasileiro. E se você puder falar um pouquinho, assim como você falou da situação do Ganso, falar sobre a situação médica do Keno. Bom, o Keno tomou uma entrada no tornozelo, não sei se foi a da área ou se foi o lance do meio campo que foi mais grave. Eu acho que acumulou os dois, e aí teve um entorse, mas ele conseguiu suportar bem em relação ao entorse. Ele saiu mesmo porque não tinha mais condições físicas de jogar, então acredito que esteja apto para estar domingo em Curitiba. A outra questão, quais as críticas que eu acho mais justas? Eu acho que a equipe faz poucos gols. É necessário fazer gols para se vencer jogos, é necessário fazer gols para se pontuar. Eu acho que a gente fez poucos gols na temporada e acho que a nossa equipe tem dificuldade de encontrar o caminho que te aproxima mais do gol. A gente conclui pouco, com o volume que tem a gente conclui pouco, e a gente precisa melhorar essa condição urgente. A gente muitas vezes opta por uma metida de bola numa área fechada, cheia de gente. Às vezes você chuta a bola, bate alguém, entra. O futebol tem muitos caprichos. Você tem que ser incisivo, você tem que incomodar o adversário, você tem que criar dificuldades para ele. E eu acho que a gente pode melhorar isso nessas últimas 3 rodadas ainda. Obrigado, mano. Boa noite, senhores. Agradeço o carinho e a atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima. Abraço a todos e até logo.